Olá, tudo bem? É bom, mas muito bom mesmo estar com você. O meu desejo é que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, estou como monitor no IBAD aqui na Assembleia de Deus no Jardim Aeroporto 3, na Cidade Franca, no estado de São Paulo, e estou aqui para juntos para comentar o capítulo 2 da unidade 1 do livro Hermenêutica. Então nós vamos fazer um breve comentário sobre esse capítulo 2 que tem como tema a interpretação das Escrituras pelos judeus. De que forma que os judeus interpretam e sempre interpretaram as Escrituras. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele teve o seu início escrito por Moisés. Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros capítulos, ou melhor, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Sabemos também que a saída do povo hebreu do Egito foi um marco para o início da lei de Deus escrita ao povo judeu. Até então o povo não tinha a lei escrita. Então a partir da saída do Egito é que a lei foi passada ao povo. E quem foram os primeiros ouvintes e leitores das Escrituras Sagradas? Nós sabemos que a família era responsável por transmitir às gerações futuras a lei de Deus. Então era uma responsabilidade da família transmitir a lei de Deus às gerações futuras, com o intuito de preservar a identidade original da nação de Israel. A transmissão dos valores e éticos, morais e princípios extraídos das festas e memoriais inicialmente eram feitos por meio da tradição oral. Essas informações não estavam ainda registradas, então era passada de uma forma oral, isto é, o pai falava para o filho falava para o seu filho, e assim dessa forma, de uma forma oral, de uma forma falada, era transmitido, porque ainda não havia nada escrito até então. E o porquê que Deus sempre se preocupou com essa transmissão? Deus sempre se preocupou por quê? Porque o povo de Israel vivia cercado de nações pagãs. Ele vivia rodeado por nações que não conheciam e não temiam a Deus. Por isso Deus se preocupou em transmitir a sua lei ao seu povo, para que eles pudessem preservar a sua identidade como filhos de Deus. É importante também enfatizar que na página 26 do seu livro vai dizer que a relação de Deus com Israel foi sendo construída no tempo e no espaço, de forma que determinados lugares e datas do ano tinham símbolos. Quer dizer, essa relação ela foi construída a partir do momento que Deus ia guardando o seu povo, conduzindo o seu povo, operando milagres. Então alguns lugares e algumas datas foram se tornando marcos importantes e que deveriam ser passados a nações futuras. Na página 27 vai dizer que a falta desse cuidado trouxe prejuízos muito grandes à nação de Israel. E nós vemos por muitas vezes o povo ele oscilava e deixava às vezes de confiar em Deus e deixava de transmitir essa lei às gerações futuras. E por causa disso, certa feita, Israel ele chegou ao ponto de ficar cativo por 70 anos na Babilônia. E aqui na página 27 vai falar sobre o resgate correto da interpretação das Escrituras nos dias de Esdras. Logo após esse cativeiro de 70 anos, o povo retornou para a terra de Israel e ali, naquele ambiente, o povo começou a ser instruído. E aqui é interessante que alguns eruditos eles acreditam que a arte da interpretação da interpretação bíblica, quer dizer, a hermenêutica bíblica, ela teve início em Esdras, porque foi a partir dali que começou a se ter essa preocupação em interpretar a palavra de Deus. E foi aí que surgiram, e foi aí que os escribas começaram a trabalhar de uma forma mais interessante. Aqui o livro vem trazendo também um ponto importante de ser enfatizado, que o povo, por ter ficado 70 anos na Babilônia, eles perderam um pouco, tudo indica que eles perderam um pouco o seu idioma, que era o hebraico. Tanto é que os escribas, quando foram ler
a lei de Deus eles transmitiram em aramaico, porque era uma língua que estava mais compreensiva para o povo naquele momento. Aqui ainda na página 27 vai dizer que a história nos mostra que desde Esdras os escribas passaram a ensinar e a copiar as escrituras. Eles tinham uma firme convicção de que as escrituras eram realmente a palavra de Deus e texto sagrado. Aqui nós vemos que dois aspectos interessantes. Um favorável, que foi a preservação cuidadosa da palavra de Deus, e um desfavorável, que foi o extremismo de alguns rabinos, que se tornaram extremistas, ao ponto de Jesus, quando ele esteve aqui na sua caminhada na terra, ele se deparar com alguns desses rabinos extremistas quanto à lei de Deus. Vamos ver agora algumas classes de judeus e a sua forma de interpretar as escrituras sagradas. Nós vemos que depois que Esdras ele trouxe essa necessidade do conhecimento da palavra de Deus, então os sabinos começaram a trabalhar mais dentro dessa questão da interpretação. Então foram surgindo alguns grupos de judeus e algumas formas de interpretar a palavra. Os judeus palestinos, eles tinham uma profunda reverência pela palavra de Deus e a tinham como palavra de Deus realmente, dando ênfase à inspiração de cada palavra. E para evitar erros, eles habitualmente até contavam cada letra para poder evitar que estivesse erro. Um ponto importante de se destacar também é que eles tinham a lei em mais alta estima do que os profetas e os escribas. Deste modo, o seu grande objetivo era a interpretação da lei. Eles tinham essa preocupação com a interpretação da lei. Mas ainda na página 28 vai dizer também que um ponto que merece destaque nesse grupo é que eles separavam a lei oral da lei escrita. E eles valorizavam, eles tinham muito mais, davam muito mais importância à lei oral e desprezavam em parte a lei escrita. Isso é, aquilo que era passado de pai para filho, eles valorizavam mais do que aquilo que estava escrito na lei. Então eles valorizavam muito mais a lei oral do que a lei escrita. Outro grupo que nós vemos é o grupo alexandrino. Nesse grupo, irmãos, nós vamos ver que na página 28 e na 29, vai falar que esse grupo era um grupo que vivia ali, os judeus de Alexandria, no Egito, eles foram influenciados pela filosofia grega. Então, uma coisa peculiar que nós vamos ver nesses judeus de Alexandria é que eles, por conviver com os gregos, eles resolveram também, assim como os gregos faziam alegorias de seus deuses, esses judeus também começaram a fazer alegorias dos escritos, das sagradas escrituras, para poder, aqui até na página 29 vai falar um pouco sobre isso, eu vou ler aqui, ó. Do mesmo modo dos gregos, os judeus alexandrinos passaram a preocupar-se com o antropomorfismo e as descrições de intimidade contidas na Bíblia. Assim, prontamente adotaram a alegorização do Antigo Testamento e eles viam isso como justificativa para uma maneira de defender os textos sagrados perante os gregos. Quer dizer, então eles começaram a imitar a visão dos gregos para poder transmitir. Essa era a forma que eles encontraram. Nós vamos ver também um outro grupo de judeus que são os caraítas. Os caraítas, foi uma seita que foi denominada os protestantes do judaísmo. Os caraítas, eles representam um protesto contra o rabinismo. Um ponto importante da gente analisar nos caraítas, que ao contrário dos palestinos que valorizavam bastante a lei oral, os caraítas, ao contrário, eles valorizavam bastante a lei escrita. Então, para os caraítas, o mais importante é a forma que eu interpreto a Bíblia. Eu vou ler a Escritura Sagrada e eu vou fazer a minha interpretação, independente do que os antigos disseram. O que importa para os caraítas é a minha interpretação daquilo que está escrito. Então, eles valorizavam muito mais a lei escrita do que a lei oral. Nós vemos aqui o oposto dos judeus palestinos. Vamos ver também os cabalitas. Embora haja indícios de que esse movimento seja mais antigo,
Os relatos datam do século XII como surgimento desse grupo. Esse movimento destacou-se pelo misticismo exagerado. Ele acreditava que toda a lei, mesmo os versos, as palavras, as letras, vogais, acentos, foram entregues a Moisés no monte Sinai e atribuía um poder sobrenatural ao número de letras e palavras. Esses cabalitas, eles eram tão místicos que para eles cada vírgula, cada letra era tido como sagrado em si. E é importante analisar aqui, irmãos, dentro desse contexto, que a Bíblia ela é sagrada. Nós sabemos que tudo que está na palavra de Deus é sagrada. Só que esse povo ele chegou ao exagero de que cada acento era sagrado de uma forma muito extremista. É como aquela pessoa que às vezes ele tira uma palavra da Bíblia e já tem como se fosse uma coisa extrema. Volto a repetir o que eu disse lá atrás, é a questão do texto, fora do contexto, a palavra dentro de uma frase, quer dizer. Então é muito importante a gente observar essa questão, porque senão a gente cai na questão do misticismo. Eu falei na nossa primeira aula sobre a questão do porquê que a palavra está no meio, a palavra está no início, a palavra está no fim. Isso aí, irmãos, depende da escrita. A palavra pode estar numa língua, ela vai estar no meio, noutra ela vai estar no começo, outra ela vai estar no fim. Então nós temos que tomar bastante cuidado com esse misticismo. E esse pessoal que chegou ao ponto de montar, para desvendar esse mistério, eles criaram 3 métodos. Vamos analisar quais foram esses métodos. Está aí na página 30 do seu livro. O primeiro método é a gematria. De acordo com esse método, eles podiam substituir certas palavras bíblicas por outras que tivessem o mesmo valor numérico. Quer dizer, então eles iam na Bíblia uma palavra que tem 10 letras, se eles pusessem outra palavra com 10 letras, seria santa também da mesma forma. Então nós vemos um extremo. Notaricon consistia em formar palavras pela combinação de letras iniciais e finais. Quer dizer, você pega uma palavra, se o início e o final for semelhante, então ela pode substituir aquela que está ali. E, por fim, a temorai, que indica o método pelo qual se conseguia uma nova significação das palavras por meio do intercâmbio das letras. Quer dizer, você misturava as letras e conseguia arrumar um outro significado para aquela palavra. Então nós percebemos um misticismo, um extremismo muito grande nesses cabalistas. Nós temos também por fim aqui os judeus de Qumran. Esse grupo ficou conhecido por adotar o estilo de interpretação persa, que significa explicação. Esse movimento acreditava que tudo quanto os antigos profetas escreveram tinha significado profético que devia ser imediatamente cumprido. Então nós vamos ver que esse grupo, a visão deles era o seguinte: toda profecia tinha que cumprir na minha vida, no meu tempo. Toda profecia tinha que ser cumprido no meu tempo, nesse mesmo momento tinha que se cumprir a profecia. Então, irmãos, aqui nós vemos que os adeptos desse movimento, eles iam ser como os remanescentes de justos na terra, cercados de pessoas más. Com isso, aguardavam uma intervenção de Yahvé, momento esse em que participariam da implantação de um novo tempo. Vamos comentar aqui também, para concluir, a questão para reflexão. Nós vemos nesse capítulo o cuidado que o leitor deve tomar ao ler textos sagrados. A história mostra que desde os primeiros leitores havia a preocupação de extrair o sentido exato intencionado pelos escritores. Nós vemos uma preocupação em saber o que o escritor queria realmente dizer. Agora, considerando a importância da hermenêutica bíblica na história do povo de Deus, como que nós podemos avaliar o interesse pela correta interpretação das Escrituras por parte dos atuais leitores das Escrituras Sagradas? Esse questionamento aqui é muito interessante para a nossa conclusão. Hoje nós vemos muitas pessoas que querem que a Bíblia concorde com ele.
Mas é importante, quando nós vamos ler a Bíblia, tentar entender o que realmente o escritor queria entender, como que era o momento que o escritor estava vivendo. E a partir daí nós vamos compreender o que Deus quer trazer para nós, o que nós podemos pegar daquele escrito e trazer para o dia de hoje, para a nossa vida e para a vida daqueles que nos cercam, para a vida da igreja. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e até o nosso próximo encontro.